A pergunta é: como os oceanos contribuem para evitar os extremos de clima? Nesse caso, eu falo, o tipo de extremo de clima a qual eu me refiro é o extremo de temperatura à superfície, seja ele quente ou frio. Então, eu vou ressaltar dois aspectos por meio dos quais o oceano contribui para evitar extremos de temperatura à superfície no nível global, no planeta como um todo, e um aspecto local, que o Oceano Atlântico especificamente contribui para evitar extremos de baixas temperaturas à superfície na Europa. Então vamos lá. A nossa principal fonte de calor, a principal fonte de calor para esse nosso planeta, que nos mantém aquecidos e que mantém os fluidos da atmosfera e dos oceanos em movimento, é a radiação solar, a radiação que chega do Sol. Dessa radiação que chega no topo da atmosfera, 70% dela, 70% é absorvida, seja pela atmosfera, particulada, aerossóis, ou até mesmo pelo vapor de água, ou pela superfície terrestre. E 30%, na média, é refletida, seja pelas nuvens, pelos aerossóis ou pela própria superfície. Então, a gente retém aí 70% dessa energia. E aí, o que é que acontece? Bom, primeiro, essa energia, quando ela é absorvida, seja por um gás, seja por um líquido, seja por um sólido, ela se transforma em agitação térmica das moléculas que compõem essa substância, causando aumento de temperatura. Então, quando a gente pergunta como é que os oceanos contribuem para evitar os extremos de temperatura à superfície, a primeira coisa que vem à mente de quem já teve algum contato é o calor específico. O calor específico da água é bem mais alto do que o calor específico de quase todas as outras substâncias. E, com certeza, bastante mais alto do que o calor específico das substâncias que tipicamente compõem a superfície da crosta terrestre, como, por exemplo, areia e granito. Então, aqui a gente tem esses exemplos. Enquanto a areia e o granito precisam de, respectivamente, 800 e 640 joules por quilograma de substância para ter suas temperaturas elevadas em 1 grau centígrado, a água precisa de 4.180. Então, para cada quilo de água, eu preciso de 4.180 joules de energia para que a sua temperatura se eleve em 1 centímetro. Então, naturalmente, você pode imaginar que para massas semelhantes, a água vai mudar menos de temperatura do que a areia e do que o granito para a mesma quantidade de calor recebida. Mas aqui é interessante a gente fazer uma diferenciação entre calor específico e capacidade térmica. O calor específico, ele é uma grandeza intensiva. Ele é independente da massa justamente porque ele já é dado por unidade de massa. Um outro exemplo de grandeza intensiva é a temperatura. A temperatura de um clipe, 100 graus, vamos dizer que um clipe esteja a 100 graus, pode ser a mesma do que uma barra de ferro da mesma liga que esteja a 100 graus, quer dizer, será a mesma. Mas a quantidade de calor que esses dois corpos contêm é muito diferente. Para imaginar isso, basta você imaginar que um dos dois vai te queimar, ou o clipe ou a barra. O que é melhor? Certamente é melhor você ser queimado pelo clipe, porque ele vai transferir o pouco calor que ele tem, causando menos dano, né, do que a barra que vai te queimar e continuar queimando. Certo, então por que isso é tão importante, fazer essa diferenciação? Porque o oceano, sendo um fluido, ele é colocado em movimento turbulento pela ação do vento. Então, as águas superficiais do oceano, que a gente chama de águas superficiais do oceano, elas têm uma profundidade bem maior do que a gente poderia chamar de a superfície do continente que absorve o calor. Se você for para a praia cedo, né, você consegue perceber claramente, e ficar até meio-dia, 2 horas da tarde, você consegue perceber claramente que a areia se aquece. Fica bastante desconfortável, né, andar na praia perto desses horários de meio-dia, 2 horas da tarde, para o nosso Brasil aqui, né, para as nossas latitudes tropicais. Mas, no entanto, se você precisar, basta o que você precisa fazer é só cavar um pouquinho, como eu já falei num outro vídeo, cavar um pouquinho, os primeiros centímetros,
para encontrar uma areia numa temperatura muito mais confortável, né? Da mesma maneira, se você tiver poças de água retido nas pedras, na água do mar retido nas pedras, elas também se aquecem muito ao longo do dia, tanto que quando ficam animais presos, eles entre marés, eles podem não suportar, podem morrer. Da mesma maneira, se for um lago raso, a sua temperatura pode variar bastante ao longo do dia, mesmo com o calor específico da água sendo muito mais alto do que o da areia. Não varia tanto quanto a areia, mas também varia um bocado. Agora, quando a gente fala de oceano, a gente não tem essa situação, porque o vento ele consegue induzir turbulência que importa, como eu falei no vídeo sobre estrutura térmica do oceano, que tem sua influência estendida, talvez aí nos primeiros centenas de metros ou até 1000 metros, mas que de uma maneira muito intensa influencia na estrutura térmica dos primeiros 100 metros ou 50, que é o que a gente chama de camada de mistura oceânica. Essa figura, ela mostra a distribuição de temperatura nos oceanos por profundidade, que a gente tem de 0 a 5.000 metros, uma aproximação do que poderia ser um perfil da superfície do oceano, né? E aqui as latitudes, então eu estou indo mais ou menos aí de uns 80 sul, ou 75 sul, até uns 65 norte aqui nessa figura, mostrando a distribuição de temperatura. Então a gente vê que as águas mais quentes, aquelas que recebem bastante energia do sol, elas estão realmente restritas à camada superficial, mas essa camada não é de alguns centímetros, como é o caso da areia da praia, tá? Ou como seria o caso do granito, eu imagino. Embora a gente não consiga cavar o granito para ver como é que tá embaixo. Mas ela é de dezenas a centenas de metros. Então imagina, né? A radiação penetrando no mar, sendo absorvida, de fato ela é absorvida nos primeiros metros, mas devido à turbulência do vento, essa radiação já convertida em energia térmica, energia de agitação das moléculas, essa energia, ela é distribuída por uma camada bem mais profunda, tá? Para ter uma ideia, a densidade da água é de, como é que eu posso expressar isso? Um cubo de 10 por 10 por 10 centímetros de água pesa 1 quilo. Então, se eu imaginar uma camada de mistura com 100 metros de espessura, só voltando aqui, a camada de mistura é aquela camada em que a temperatura praticamente não varia com a profundidade, aqui mostrada como um pequeno segmento vertical, né? Eu tenho profundidade, se o segmento é vertical é porque a profundidade muda e a temperatura não. Então, se eu imaginar uma camada de mistura aí de uns 100 metros, para um quadradinho de 10 por 10 centímetros na superfície, essa camada vai pesar 1 tonelada. 100 metros, eu vou ter 1000 decímetros. Então, 1000 desses cubinhos de 10 por 10 por 10 sobrepostos. 1 tonelada. Então, para aquecer a camada de mistura em 1 grau, para cada 10 centímetros da superfície recebendo a radiação solar, eu preciso aquecer 1 tonelada de água. Se a camada de mistura for menos espessa, o que pode acontecer, 50 metros, mesmo assim são 500 quilos de água para serem aquecidos. E se a camada de mistura for um pouco mais espessa, 150 metros, por exemplo, 1,5 toneladas. Então, aqui, para entender essa questão, a gente não precisa só pensar no calor específico, mas também na capacidade térmica da camada de mistura. A camada de mistura existe em todas as latitudes? Não, na verdade não. Em latitudes altas não existe essa camada de mistura, não porque o vento não gere turbulência, mas porque o aquecimento solar é tão fraco que ele não consegue provocar um aumento considerável da temperatura nessa camada misturada, bem misturada pelo vento. Então, não existe uma camada de mistura térmica. Certo. Então, esses dois fatores são muito importantes, né? O calor específico e a quantidade de massa na camada de mistura, que é muito maior do que a quantidade de massa naquela fina camada de crosta, que de fato tem uma mudança considerável de temperatura ao longo do dia.
Então, vamos lá. O que essa capacidade térmica da camada de mistura ocasiona? Que a temperatura da superfície do mar, ela varia muito pouco ao longo de um dia. Menos de 1 grau. É muito pouco, realmente, o que a temperatura da superfície do mar varia ao longo do dia, tendo em vista que a sua temperatura é a mesma dessa massa, grande massa que há abaixo dela. E aí, bom, a transferência de calor entre a água e o ar vai ser sempre proporcional à diferença de temperatura. Se a superfície do mar quase não varia de temperatura ao longo do dia, isso significa que a água e o ar são quase em equilíbrio térmico, tá? Quase em equilíbrio térmico. Então, em equilíbrio térmico você não tem transferência de calor. Então, imagina, o oceano recebendo toda essa energia ao longo do dia e não cedendo nada, muito pouco para a atmosfera, quase nada, aparentemente, né? Aí você pode pensar, poxa, então os oceanos acumulam muito rapidamente calor. E não é exatamente assim, tá? Porque o que acontece é o seguinte, tem uma outra informação importante para incluir aqui, que é o que a gente chama de calor específico de vaporização. Calor específico de vaporização, ele é a quantidade de energia necessária para evaporar 1 quilo de água sem mudança de temperatura, só mudança de fase. Passar da fase líquida para a fase gasosa sem mudança de temperatura. O que é essa energia? Na verdade, ela é um tipo de energia potencial, mas a gente pode falar sobre isso mais para frente. Por enquanto, vamos pensar só que ela é uma energia que fica armazenada de uma maneira química, né, no estado do vapor. E o calor específico, da água é muito alto. Ele é esse valor, 2,25 vezes 10 a 6 joule por quilograma. Isso é 538 vezes maior do que o calor específico para o aumento de temperatura por 1 grau. Então, para evaporar 1 quilo de água, eu preciso da mesma energia que para elevar a temperatura em 1 grau de 538 quilos de água. É muita coisa. Então, o que acontece é que grande parte dessa energia que é absorvida pela superfície dos oceanos tropicais, ela é utilizada para evaporação, tá? Por que eu falo uma grande parte? Porque eu tenho números aqui para argumentar. Então, esses números vêm do mesmo livro, Seawater, né, da Open University, que está referenciado nos comentários, na descrição do vídeo. Então, a Terra absorve, o sistema Terra-atmosfera, por dia, ele absorve em torno de 9 vezes 10 a 21 joules de energia da radiação solar, tá? E aqui a gente tem uma figura do mesmo livro sobre o ciclo hidrológico que diz que, em média, dos oceanos evaporam 336 vezes 10 a 15 quilogramas de água por ano. Média anual, 336 vezes 10 a 15 quilogramas de água evaporam dos oceanos. Se a gente dividir isso por 365 para ter a quantidade que evapora por dia, em média, e multiplicar pelo calor específico de vaporização da água, a gente chega nesse número, 2,1 vezes 10 a 21 joules por dia. Isso é 23% deste. Então, 23% de toda a energia que o sistema Terra-atmosfera absorve do Sol em um dia, em toda a sua extensão, no globo inteiro, continente, oceano, tudo, né, só fazendo essa comparação de quantidades, 23% disso é utilizado para evaporar água dos oceanos. Agora, essa evaporação, ela não é homogênea na crosta inteira, mesmo, muito menos, assim, né, nem sequer nos oceanos como um todo. Ela é muito concentrada nos oceanos tropicais, porque a evaporação depende exponencialmente da temperatura, e como a gente vê aqui, a temperatura dos oceanos tropicais é consideravelmente mais alta do que das latitudes médias, bem mais alta. Então, a evaporação acontece nos trópicos, maiormente, tá? Com muita ênfase. Certo, então, quer dizer, a troca que acontece é, o oceano absorve radiação,
evapora água, não cede muito calor sensível. Então, isso contribui para uma grande estabilidade da temperatura superficial. Evita o fato dele não mudar muito de temperatura e ele ceder essa energia de uma outra forma, portanto, não de calor sensível, mas como calor latente, faz com que ele contribua muito para a estabilidade da temperatura na superfície. E o que acontece com essa energia armazenada em calor latente? Ela vai ser liberada, né? Ela vai ser liberada aonde a chuva é formada, aonde esse vapor de água condensa, e a chuva é formada nas nuvens. Então, o que acontece, basicamente, é pelo fato dessa energia que os oceanos absorvem, térmica que os oceanos absorvem, ser transformada em calor latente, ela não é transformada, ela não passa calor sensível na superfície, a não ser nas situações de nevoeiro, mas isso é muito pouco comparado com o que chove no mundo. Então, ela é convertida em calor sensível, sim, mas no nível das nuvens, né? Ela é distribuída verticalmente pela convecção, pela formação de chuva nas nuvens. Então, o fato dessa energia ser transferida para a forma de calor latente faz com que ela não seja liberada como energia térmica sensível na superfície, e sim ao longo das diferentes camadas atmosféricas, digamos. Então, isso faz com que eu evite, né, e fora todas as influências que isso tem na atmosfera e na meteorologia, certamente evita que haja extremos de temperatura na superfície. Aí, por último, eu queria mostrar essa figura ela é obtida printando a tela, né, desse site que está aqui, earth.nuschool.net, que é um site interativo que você pode... É muito interessante, visitem. E aqui a gente tem temperatura da superfície do mar em cores, por exemplo, esse ponto aqui está 27,1 grau. Se eu tiver com esse site aberto, eu posso falar para vocês, muito embora eu não mostre quanto é a temperatura. Aqui eu tenho o site aberto, deixa eu projetar o site. Pronto, aí a gente consegue ver as correntes animadas. Tenho aqui as correntes e as cores representando a temperatura. Então, por exemplo, aqui, ó, temperatura 28,9 grau, né? Aqui 25,5, esse amarelinho esverdeado corresponde a 15,8, 10,1, esse azul bem mais frio, 2,6 grau. Então, essa aqui é a corrente do Golfo, né? Ela é uma corrente superficial, mas isso tem uma espessura. Eu não sei muito bem, assim, precisar qual a espessura da corrente do Golfo ao longo da sua extensão, mas ela vem basicamente desse mar do Caribe, do Atlântico tropical, bem quente, e aqui ela está em equilíbrio térmico com a atmosfera, mas o fato é que ela ruma em direção nordeste. Então, à medida que ela avança, ela já não deixa de estar em equilíbrio térmico com a atmosfera, porque a atmosfera vai resfriando. Então, ela também vai resfriando porque ela cede calor, mas ela cede grandes quantidades de calor, porque estamos falando novamente dessa capacidade térmica, dessa grande massa de água que está viajando. E aí, se a gente comparar latitudes semelhantes, né, vamos dizer assim, aqui a corrente do Golfo, ela vai recebendo entranhamento da água do oceano como um todo, até que ela vira o que se chama a deriva do Atlântico Norte. Quer dizer, se for feita uma média dessas velocidades, ainda tem uma velocidade média no sentido nordeste, chama-se a deriva do Atlântico Norte. Se eu comparar temperaturas em latitudes semelhantes, por exemplo, vamos pegar aqui, 40 graus norte, né? Estou aqui com 17,6, porém 40 graus norte aqui com a deriva do Atlântico Norte em ação,
20,7. Vocês podem ver que as cores do lado leste são mais quentes do que as cores do lado oeste, tá? E isso vale até latitudes bem mais altas, tá? Tô aqui em 50 graus, e especialmente, não vou nem colocar essa corrente aqui na jogada, 14,5, e aqui 13, enfim, 10, e se eu botar essa corrente na jogada, 6,6. Mas o fato é que o oceano, as águas, por exemplo, em torno da Inglaterra, mesmo do norte da Europa, elas são bem mais quentes do que as águas em torno do Canadá e da Groenlândia, que estão inclusive vindo do norte, né, do Ártico. Então, isso faz com que os invernos na Inglaterra sejam muito mais amenos do que os invernos no Canadá e na Groenlândia. Então, essa é uma situação em que os oceanos, no caso o Oceano Atlântico Norte, contribui para amenizar, para afastar essa região da Terra de extremos de temperatura da superfície, nesse caso de extremos frios.